Tratar com o Valuzeiro aqui, porque é o seguinte, o Wanderson voltando, o Sinisterra, você foi lá na Toca sábado pela manhã? Sábado de manhã. Então atualiza pra nós aí. Acompanhar o treino que foi aberto à imprensa, na Toca da Raposa 2, às 8h30 no sábado, e a gente pôde observar o seguinte, o Wanderson treinou normalmente com o restante do elenco, o Wanderson que ficou fora do jogo contra o Flamengo e contra o Sport, com o Lombalgia. Então, esse volta a ser opção depois dessas duas partidas. A gente tem que lembrar que o Wanderson, ele é titular naquele Cruzeiro ideal, digamos, que o Leonardo Jardim acabou encontrando ao longo da temporada. O Cruzeiro com ele de um lado, com o Christian. Claro que tem a situação, nos últimos jogos o Wanderson não vinha bem, tinha feito, inclusive, antes da sua parada, ele tinha feito para mim um jogo... O Cruzeiro fez, mas destacando o aspecto individual, não perdeu para o Vasco por conta da atuação do Wanderson, mas ele não foi bem na sua última aparição, mas é um jogador que com certeza tem sim muito a confiança do técnico Leonardo Jardim. Outro que saiu se queixando de problema após o jogo contra o Sport havia sido o Christian. E o Christian também está completamente recuperado, não chegou a ter nenhuma lesão constatada. Então, esses dois jogadores estão treinando normalmente, treinaram no sábado normalmente. Agora, vamos para as questões do departamento médico. O Matheus Henrique segue até fazendo parte do tratamento por precisar de ficar imóvel, está fora da temporada 2025, basicamente. O Sinisterra, ele fez trabalhos internos no sábado, essa atualização do sábado, lembrando que o Cruzeiro treinou ontem também, a programação da semana ainda o Cruzeiro não divulgou, até pelo menos o início dessa edição dos Donos da Bola. O Sinisterra fazendo trabalhos internos, eu particularmente, HG e amigos, telespectador, pela questão de feeling, proximidade do jogo, esse jogador precisaria de sair hoje e amanhã, ele sair dos trabalhos internos e ir direto para o campo. Geralmente, quando ele sai do trabalho interno, o jogador faz aquele trabalho híbrido, né? Fica uma parte na fisioterapia e uma parte física. Ele nem está nessa parte hoje ainda. Então, eu creio que é um jogador que não vai ser opção contra o Atlético na próxima quarta-feira. E o Fagner segue de fora também, fazendo trabalhos internos. São as situações do Cruzeiro, o resto, todo mundo ok, né? O desfalque do Fabrício Bruno, que a gente já debateu muito também, inclusive. O Lucas Romero foi quem falou à imprensa. É outro jogador que volta de suspensão importantíssimo nesse meio campo do Cruzeiro também, plenamente à disposição para o jogo de quarta-feira, gente. A gente estava falando hoje sobre um Cruzeiro com o mínimo dos problemas, né? O desfalque principal, não é mínimo, porque é o principal zagueiro hoje no futebol brasileiro. Eu não trato que seja uma grande, não estou dizendo o seguinte, em número de Quer discutir comigo também, irmão? Em número de desfalques, você tem basicamente um grande desfalque, que é o Fabrício Bruno. Outros jogadores voltando, o Sinisterra havia a expectativa, não deve ir para o jogo mesmo. Agora, para escalar, pouquíssimos problemas, né? São pouquíssimos problemas, HG, mas assim, é que eu não sei se isso ficou claro, a gente discutiu muito isso no sábado, durante o programa da Liga do Milhão. Quer dizer que eu tive dificuldade para interpretar o que você está falando? Não. Tá. A gente teve essa discussão no sábado, na Liga do Milhão, não sei se ficou claro da minha parte, sabe? Mas eu trato a ausência do Fabrício Bruno como uma ausência muito importante. Porque nós estamos falando do cara que não é só... a gente concordou no dia. É só pegar o último clássico na Arena, quem foi o melhor jogador. É isso. E outra coisa, é só a gente olhar agora, o técnico da seleção fez uma convocação. Ele escolheu o que para ele é o melhor zagueiro brasileiro jogando no Brasil. Ele escolheu o Fabrício Bruno. Pronto. Ele não escolheu o Léo Ortiz, ele não escolheu o Léo Pereira, ele não escolheu o Lianco, ele não escolheu ninguém. Ele escolheu o Fabrício Bruno. Então, cara, o Cruzeiro perde para mim aquele que é o melhor zagueiro do futebol brasileiro hoje. E isso atrapalha e muito o trabalho do Léo Jardim. É só a gente ver, andar um pouquinho para trás e assistir aos jogos recentes do Cruzeiro. Eu vi o Jonathan Jesus, que eu considero um baita zagueiro, tendo problemas, fazendo atuações ruins. Ele fez um jogo ruim contra o Sport, salvo engano. Contra o Vasco também. Contra o Vasco, era isso. Era contra o Vasco. Quando ele joga ao lado do Fabrício Bruno e contra o Sport ele joga ao lado do Vidalba, que está suspenso. O Fabrício Bruno não joga contra o Sport porque estava suspenso, ganhou o terceiro amarelo contra o Flamengo. E aí a gente olha, a gente viu um jogador que eu considero promissor, bom de bola, mas fazendo duas atuações ruins. Então, isso me preocupa sim. A ausência do Fabrício Bruno é para ser sentida demais. E tem um outro detalhe, Thiago, além do Vidalba não ter ido bem, do Jonathan Jesus ter sido um pouco inseguro nesses jogos, tem o nível que foi estabelecido pela dupla Fabrício Bruno e Vidalba. E isso é muito sério, porque eles... O Cruzeiro é a terceira melhor defesa do campeonato. Você desmonta a dupla. Exato. Isso, o Cruzeiro, terceira melhor defesa do campeonato. E a dupla do Cruzeiro, ela é uma dupla que está entre os 6 melhores zagueiros do campeonato. E que números são esses? Nível de desarmes, duelos, dribles não sofridos, duelos aéreos ganhos. Você está falando de uma dupla que é top 6 de duplas do campeonato. E isso acaba afetando, sim. O nível baixa automaticamente. E isso diz muito mais a respeito do futebol que eles têm conseguido desempenhar ao longo da temporada do que de falta de capacidade do banco de reservas em suprir a ausência deles. Mais uma vez eu vou ser do contra aqui, né? Porque, chatíssimo. Assim, você tá chatíssimo hoje, irmão. Porque eu tenho uma visão diferente. Eu acho que o Fabrício Bruno, provavelmente errada, né? Com o Valu, ele tem um peso, mas eu acho que o Leonardo Jardim tem o menor dos problemas em relação, por exemplo, se você comparar o que o Atlético tem do outro lado.
né? Ele tem duas peças para reposição ali. Ele pode escolher entre dois zagueiros que já são da posição. Ah, se o Jonathan Jesus não fez um bom jogo, mas ele já tem um histórico de ter feito outros bons jogos, ele pode chamar esse cara e colocar. O time do Cruzeiro tá acertadinho. Se talvez viesse aqui e falasse, olha, o Christian realmente não vai pro jogo, né? O Vandes também não vai pro jogo. Aí eu ia falar, olha, tá desconfigurado. Não, o time do Cruzeiro tá acertadinho. Tem uma peça ali que é o zagueiro, que é o melhor zagueiro do Brasil que não vai jogar. Ok, mas você pode colocar outro zagueiro ali de um nível inferior, que vai enfrentar um ataque, nós estamos falando aqui que é um ataque péssimo, é o terceiro pior ataque do Campeonato Brasileiro, que ainda não tem nenhum time ainda, né? Então, assim, eu não acho que é um problemaço pro Cruzeiro, como o Thiago falou aí, de ficar totalmente preocupado. Não acho. Eu acho que o Cruzeiro tá numa situação não é um bem problemaço tranquila. perder o melhor zagueiro do Campeonato Brasileiro. Não acho que é. Porque o time, pra mim, tá todo completo. Você pode pegar um Jonathan Jesus, a sua ele não pode parametrização pras ele coisas pode não ter a nota completamente 9, 10. Você acha Se ele jogar um cara que não faz um gol com bola eu acho que se ele jogar 6,5, ficar com no um banco, conjunto mas acho funcionando, esse cara que é o melhor do brasileiro. tem jogo que se você tem dois volantes como ele tem, o Lucas e como ele tem o Romero, às vezes a bola nem chega na defesa, sabe? A consistência defensiva. Então eu acho que é jogar muito, tá com muita dificuldade. Não, dificuldade é você ter 11 desfalques, você não poder montar um time. Eu acho que a situação do Cruzeiro é muito mais tranquila. Tranquila até demais. Inacreditável. Um clássico, eu acho. Deixa eu fazer uma pergunta pro Pescocinho aqui, que ele tá chateado. Ele vai ficar doido. Conheço ele muito bem. Não, eu tô com você. O que é isso, bicho? Ele tá chateado. Que é isso? Ele queria falar, tá eu comigo. passei pra ele. Tá comigo. O El tava tão bem no programa hoje, tá querendo errar agora. Ficou chateado. Tá querendo errar agora. Sabe quem tá comigo? Sabe quem tá comigo também? O Príncipe. O Príncipe também acha igual eu. O Príncipe tá errado. Ele também acha igual eu. Mas aí a pergunta que eu faço pra você, Pescocinho, a pergunta, presta atenção, interprete bem, que o Thiago chamou a gente de burro. Ele falou que a gente não entendeu o que ele falou sábado na Liga do Milhão. Não disse isso. O rapaz disse que é o menor dos problemas, porque o Cruzeiro vai enfrentar um ataque que é o terceiro pior da competição, ou ele acha que é o menor dos problemas, porque o Fabrício Bruno não é tudo isso? Não, de maneira nenhuma. Ele sabe que o Fabrício Eu falei Bruno que é o maior, melhor zagueiro do Brasil. Ele deixou falei claro aqui isso. agora. Mas é que isso é irônico. Não, você ele vai deixou falar claro. Não fica tentando mudar as coisas. Não, ele deixou bem claro. O Fabrício Bruno é um grande desfalque. É um grande desfalque. Mas pelo encaixe que o Cruzeiro tem, pela capacidade que o Leonardo Jardim tem, esse grupo nas mãos, entendo que o Jonathan Jesus fez partidas irregulares, mas ele já mostrou em outras situações qualidade bem maior do que ele não mostrou, né, diante do Vasco e também do Sport. Então, assim, eu acho que ele pode suprir muito bem. E eu concordo muito com o Breno quando ele fala sobre essa proteção que o Cruzeiro tem à frente da zaga. É claro que o Fabrício Bruno e o Vidalba são ótimos zagueiros, mas eu acho que dá uma tranquilidade muito grande quando você tem à sua frente um Lucas Romero e um Lucas Silva vivendo assim um momento extraordinário. Extraordinário. Para mim, a versão do Lucas Romero é a melhor que já vimos. É a melhor que já vimos. E o Lucas Silva tem desempenhado a maturidade. É um Lucas Silva diferente de 2013, diferente de 2014, que fez ele chegar até o Real Madrid. É um Lucas diferente daquele que vimos do Grêmio. É um Lucas dominante do meio-campo. E eu acho que isso também ajuda em muito no complemento do sistema defensivo. Por isso que a zaga do Cruzeiro é tão boa. É claro, mais uma vez eu reforço. Vidalba vem jogando muito bem, Fabrício Bruno muito bem, mas você ter esses dois caras à sua frente tranquiliza muito. O Cruzeiro tem buscado no mercado atacante de beirada, e agora tem o Ney também, o Sinisterno, a Rua e tal. O Ney não é um atacante só de beirada, né? Eu estou falando, olhando mais para a linha de frente, mas o Cruzeiro para o próximo ano, como o Wallace não tem características, e o próprio Léo Jardim falou isso aqui no programa, né, para ele usar mais, eu imagino que o Cruzeiro vá queimar fosfato com a volância na virada do ano. Você também acha isso? Você fala no sentido de trazer De atletas? trazer. HG, tem o Rian, que a gente viu muito pouco ainda, né? Ele fez a estreia dele contra o Sport, no segundo tempo conturbado, que o Cruzeiro já estava muito modificado. Mas eu acho que pode ser sim a caça do Cruzeiro, né, no mercado em busca de volantes que possam suprir e atender aquilo que gosta o Leonardo Jardim, né? É só a gente ver a modificação, né? O Lucas, que era um zagueiro que jogava mais, continua jogando mais, mas precisou de se reinventar na marcação. Marca muito. O Lucas Silva hoje, ele marca de uma forma como eu nunca o vi marcar. Concordo. E o Romero, Nem que quando foi pro Real sempre Madrid. marcou mais, joga muito mais, porque o time dele necessita dessas características. Então pode ser, tá muito cedo ainda para pensar a respeito, mas o Wallace fica claro, né, com a chegada do Rian Guilherme, a utilização dele cada vez mais complicada. Assim. Eu só queria fazer mais um adendo, porque quando eu falei das situações do Atlético, eu falei das situações do Atlético sem trazer em relação ao Cruzeiro. E cada um tem o direito de fazer as correlações, só estou querendo deixar mais uma vez muito claro o meu ponto de vista e as minhas análises aqui. Quando eu falo do Cruzeiro e a ausência do Fabrício Bruno, que eu concordo plenamente com o Thiago, o melhor do Cruzeiro
passa pelo coletivo, mas tem essa peça, Fabrício Bruno também, que inclusive, além de defender, abre caminhos para vitória, como o Cruzeiro contra o Fluminense. É ele quem faz o primeiro gol no Maracanã e que muda a perspectiva de uma partida. Não é o quarto gol, é o primeiro gol. É o gol numa bola parada. Então, o Cruzeiro, ele tá enfraquecido com a ausência do Fabrício Bruno, não só na defesa, mas até em termos de possibilidades de bola ofensiva também aérea. Eu falei essa questão da volância lá no Cruzeiro, eu odeio falar esse negócio de volância, mas agora já foi. Do setor dos volantes do Cruzeiro, vamos desenhar uma situação, tá? Que pode acontecer. O Atlético perdeu 3 zagueiros que são tidos como titulares aí. Né? Um suspenso, um na seleção, outro contundido, só volta ano que vem, possivelmente depois da Copa. Legal. Se o Cruzeiro hoje, por algum motivo, perde, por exemplo, Lucas Silva e Romero, suspenso. Os dois estão ali, suspenso, ou machuca e tal. Cara, o Cruzeiro tem dificuldade. No setor, que é um setor onde o Cruzeiro funciona muito bem, que é exatamente, vai casar com o que o Breno falou aqui. Um setor, a bola às vezes não chega nos zagueiros. Por quê? Porque os caras estão ali se matando num setor que hoje do Cruzeiro é redondão. Se perde, cara, o Cruzeiro não tem... Hoje, né? Você tá falando hoje, exatamente hoje. Por quê? Porque aí você vai recorrer ao Wallace. O Jardim já falou que ele não tem característica. Não acho que recorreria até o Wallace, não. Tá? Eu também acho que não chegaria nele, não. Eu apostaria em Rian e Eduardo, por exemplo, como possibilidades. Agora, mas, onde eu tô querendo chegar com tudo isso? Lá vai eu de novo falar, viu, Brax, pra você. Recado pra você. Quem sou eu pra te ensinar alguma coisa? Não sei nem pra mim. Mas ano que vem, Brax, todo o seu esforço, todo o planejamento do Atlético tem que se voltar para o setor de meio campo, mas trazer volantes. Você deixa de contratar para qualquer outra posição, mas traga 2 volantes de muita qualidade. Queima todo o seu orçamento, meu filho, para corrigir um problema de um setor do Atlético que não funciona desde 2020. Na verdade, se a ideia, e eu captei, acho que sua mensagem, é fazer com que o Atlético replique, eu tenha uma espécie de planejamento semelhante ao que foi bem feito no Cruzeiro esse ano, o ideal seria que o Sampaoli tivesse voz ativa, né? Fosse ele o responsável por planejar o Atlético. Porque nesse ano a gente viu que não deu certo. O Brax, ele chega depois do início da temporada, mas ele teve tempo suficiente para corrigir as rotas que o Atlético seguiu, cara. O Vitor, eu não preciso nem falar, o Vitor, às vezes eu não sei o que ele tá fazendo ali no Atlético, sinceramente. Eu o respeito como goleiro, o ex-goleiro, o respeitava como empresário, era bom, hein? Mas como diretor de futebol, não tem como, o trabalho dele é ruim. O Vitor, hoje, pra mim, faz hora extra no cargo que ele ocupa no Atlético. Ele não deveria ocupá-lo. Sim. O Brax tem autonomia dentro do Atlético? Não sei, autonomia para tomar decisão? Não sei, HG. Você sabe se tem, galera? Eu acho que não. Mais um executivo mesmo. Mas deveria ter. É o que os donos mandam, eles executam. Eu acho. Eu tô perguntando, eu não sei. É uma opinião minha. Porque é o seguinte, o Rodrigo Caetano, quando estava no Atlético, tinha total autonomia. E era tido e havido como um xarope, inclusive por gente lá de cima. Teve vários porque problemas. ele batia de frente e não aceitava determinadas situações que vinham de cima, de imposições. Eu não consigo ver no Brax esse perfil de um cara... Dá um que bate exemplo de frente. autonomia para qual tipo de atitude, por exemplo? Cara, planejar, para liberar, para buscar jogadores. Você fala para liberar um jogador, Para liberar, contratar para um buscar, jogador? planejar, alguma coisa que acontece dentro do clube que vai chegar no grupo de jogadores. É porque o ele atleta tem travava, uma comissão. fala, não, eu não vou fazer isso, eu não aceito isso e não fazia mesmo. E aí uma pessoa falou, cara, ele peitava mesmo. Ele não estava nem aí. Mas nós estamos falando do melhor executivo de futebol do Brasil, que é o Rodrigo Caetano, que está na seleção não é à toa, né? Agora, eu não consigo ver, não consigo mesmo, que o Brax tem essa autonomia. Matou com o Thiago, mas assim, mas tô em tudo. Mas a partir do momento que você tem entregar um comitê de futebol. o planejamento do futebol pro ano que vem tem que ser entregue nas mãos do Sampaoli, sim, para ele montar. Não é trazer quem ele quiser, põe aí a barca do Sampaoli, não é isso não. Mas tem que passar mais por ele do que propriamente pelos demais. Porque os demais já mostraram a dificuldade que tem para planejar, né? Porra, tem 2 anos que o Atlético não tem volante, gente. E os que estavam aí foram embora. Me ajuda. Deixa eu falar, posso fazer uma propagandinha aqui? Agora? Posso, Pescoço? Pode sim. Pode, obrigado. Deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui, presta atenção.